Olá, Mulher com Palavra. Hoje nós vamos falar sobre a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, a partir do verso 11. Eu vou estar lendo só ele com vocês. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, Paulo aqui já começa com uma grande revelação para nós, né? Revestivos, ele fala em tom de ordem mesmo, né? Então, é uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade tua conhecer bem essas verdades, né? E realmente se revestir dessas revelações. A gente vive aquilo que a gente acredita. Então, que em nome de Jesus, essas verdades, desses princípios, né, que Paulo fez a partir dessa comparação com a armadura ali de um soldado, que esses princípios eles venham ficar bem guardados para nós, para quê? Para a gente permanecer firme, né, nessa posição, né, que já foi conquistada por Cristo na cruz. Em Efésios 1, se eu não me engano, ali no capítulo 1, Paulo ele já vai estar falando sobre isso também, né, que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então a nossa batalha, né, digamos assim, ela já é de uma posição privilegiada. Então a armadura serve para a gente permanecer nessa posição. E um pouquinho mais para baixo também, acho que no próximo versículo, ele já vai falar, né? Principalmente para isso ser usado quando? No dia mal, porque o dia mal chega para todos nós, né? Isso é um fato. Então, para a gente permanecer firme nesses dias, é importante a gente ter essas revelações, esses princípios, né? Esse conhecimento dessa ferramenta, enfim, dada por Deus a nós, que é conhecida, né? Como a armadura de Deus. Então, ali a primeira parte, digamos assim, né, da armadura, né, ele fala sobre a gente cingir os lombos, né, com a verdade. E aqui era como se fosse um avental que eles colocavam por baixo, né, da armadura. E isso servia para ela ficar bem ajustada, né, ela ficar bem fixa, né, bem firme ali no corpo do soldado. E aqui essa verdade não é a verdade da palavra, mas aqui essa verdade é uma verdade no sentido de caráter, no sentido de integridade, se a gente for olhar lá mais no original, né? Até porque sobre a verdade da palavra ele vai falar, né? A gente vai chegar lá. Mas então aqui fala, né, sobre a necessidade da nossa segunda pele, né, ser justamente isso, ser um caráter, né? Um caráter moldado ao caráter de Cristo, ser a integridade, é realmente testemunhar e mostrar para todo mundo, né? Que nós nascemos de novo, né? Que nós somos uma nova criatura e nós temos, sim, o desejo e estamos lá, né? Lutando para ser enfim, essa nova criação, né, ter esse caráter íntegro como o de Jesus. E aí ele vai falar depois sobre a couraça da justiça. E é importante a gente pensar que a couraça, ela fica num lugar no corpo, digamos assim, né, de proteção, né? A couraça, ela ficava meio que no tórax, realmente protegendo os órgãos vitais. Então é de vital importância a gente realmente entender que somos justiça de Deus, porque no entendimento de que somos justiça de Deus, a gente entende que a gente pode, né, falar com Deus sem culpa, sem medo, sem vergonha. Nós temos livre acesso, né, a Ele, nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós e nós não precisamos ter medo. Pelo contrário, nós precisamos ter essa consciência de que somos justiça dele, nós fomos justificados, né, por ele. Isso é, enfim, maravilhoso. Depois, né, ele vai falar sobre o calçar os evangelhos da paz. E aí é importante, né? É importante a gente lembrar, aprender, né? No meu caso foi aprender, né, que os calçados naquela época eles tinham uns pregos assim para baixo, que era algo que firmava muito bem as pegadas deles, sabe? Então a gente precisa pregar. A gente precisa pregar o evangelho, nós precisamos levar, né, essa reconciliação, essas boas novas, né, que um dia chegaram para nós, e isso faz com que a nossa pegada ela seja cada vez mais firme, né, arrojada, né, porque estamos testemunhando daquilo que vivemos, daquilo que cremos, né. Continuando aqui, ele vai para o capacete da salvação, né? E o entendimento, né, dessa mentalidade de que somos salvos.
E além, né? Salvação não significa só um passaporte para o céu, né? Vai além disso. Quando a gente pega e esmiuça a palavra salvação, a gente vê que tem a ver com cura, com libertação, com proteção, com provisão, com segurança, né? Isso tudo tá dentro dessa palavra salvação. E é nisso que a gente tem que estar pensando, assim, o tempo todo. Uau, eu fui salva, então cura é acessível para mim, libertação é acessível para mim, provisão, segurança, isso tudo tá acessível para mim, sim, em nome de Jesus. Depois ele vai para o escudo. Um escudo da fé. E algo que eu achei sensacional é que esse escudo, ele é de madeira e ele era revestido de couro e eles molhavam aquele escudo na água para quando vinha uma seta pegando fogo, né, uma seta inflamada do inimigo, ele já batia ali na fé, ali no escudo e caía, acabava ali. Outra coisa que também é sensacional sobre o escudo naquela época é que o formato dele se encaixava bem certinho um no outro. Então, quando eles iam pra batalha juntos, eles encaixavam um escudo no outro e tal, e eles eram imbatíveis. Não sei se você entendeu, mas fica a dica, né? A nossa fé bem unida, bem ajustada, isso é algo poderoso. Depois ele vai para a espada, né? A espada do Espírito. A única arma, digamos assim, de contra-ataque. Todas são de defesa, porque a gente só precisa manter algo que já foi conquistado por Cristo. Mas essa é de contra-ataque. Então a forma da gente contra-atacar, né? Ao nosso inimigo, enfim, é com a verdade. Jesus ensinou isso de uma forma brilhante quando ele foi tentado ali no deserto, né? Está escrito. Por isso que nós precisamos comer a Bíblia, conhecer muito bem o que está escrito aqui, para quando, enfim, né, vierem esses ataques, a gente fala, não, isso é uma mentira. A gente precisa ser um detector de mentira, isso é uma mentira, porque está escrito outra coisa, e essa daqui é a verdade. Amém? E aí depois, espada do Espírito... Meu Deus, aí agora acabou, né? E aí a gente vai falar rapidinho ali no 18, a partir do versículo 18, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uau, né? A oração, ela não é, enfim, ela não faz parte, digamos assim, né, da armadura de Deus, mas é impossível a gente não ter tanta revelação, né, a gente ter uma vida com Deus e essa revelação, ela não nos conduzir a uma vida de oração e de vigiar constantemente. Então, eu queria finalizar com isso, que em nome de Jesus, tudo que foi, né, instruído aqui, que realmente caia como revelação no seu espírito, isso te conduza a uma vida mais intensa de oração e vigiando, em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus.